tanatologia, visões da morte, né? Primeiramente, conversar sobre este tópico, né? Uma breve introdução, né? Nós teremos um percurso, né, que irá tratar das questões históricas, das questões culturais, evidentemente das questões psicológicas e clínicas, né, da tanatologia, né? Inicialmente, acho que uma coisa muito importante a se considerar é que se trata de um campo de estudos, né, eminentemente multidisciplinar, né? Não se pode pensar este tema sem considerar os aportes, né, as colaborações das mais diversas ciências, né? E, evidentemente, dos mais diversos profissionais, né? Inicialmente, a ideia de tanatologia estava muito ligada à ideia de fisiologia. Buscava-se compreender os aspectos biológicos, né, da morte, de como os organismos morrem, né, como se dá o processo biológico da morte, né? Todos os aspectos, né, desde o início, os primeiros sinais corpóreos, né, até o momento final da decomposição, assim, todo esse processo, né? Então, portanto, era muito ligado à área médica, né, inicialmente. Depois é que foi se ampliando, né? Os estudos sobre o luto e os cuidados paliativos são talvez duas áreas que estejam sendo muito discutidas contemporaneamente, né? Quando se fala em tanatologia, nos nossos dias, né, costuma-se pensar muito nesses dois campos, né? Eles acabaram tomando, eu diria, um vulto, né, maior nas discussões, né? E, evidentemente, nós trataremos, né, desses dois assuntos aqui, porque eles são relevantes, né, para a nossa prática e para a compreensão desse fenômeno, né, da morte e do mover, né? O thanatos, de morte em grego, né, thanatos, daí tanatologia, né? Bom, começamos por um caminho mais histórico, né, e cultural, e nós temos a morte na história e na filosofia, né? Evidentemente, como é uma realidade constitutiva do que nós somos, né? Um grande filósofo, né, Martin Heidegger, vai dizer que nós somos o ser para a morte, né? O ser é o ser para a morte. Então, é constitutivo daquilo que nós somos. Então, desde sempre, estamos às voltas com este tema, né? Ser humano é caminhar para a morte. Então, quando alguns antropólogos, por exemplo, consideram que os primeiros registros, né, de cultura se dão não exatamente com a escrita, não é a invenção da escrita, e não é nem exatamente o fogo, né, mas alguns antropólogos dizem que é o cuidado com os mortos que vai identificar os primeiros humanos, né? Porque algumas pessoas podem dizer, o que vai identificar os primeiros humanos? É a agricultura, é a criação das primeiras cidades, é o fogo, ou a escrita, ou a roda. Mas não, alguns antropólogos dizem que é o cuidado com os mortos, né, os ritos funerários. Então é algo absolutamente constitutivo, né? Está na base mesmo daquilo que nós podemos chamar de cultura. Comecemos aqui com os egípcios. Evidentemente, uma civilização muitíssimo voltada para este fenômeno, né, para o fenômeno da morte, né? Nós veremos que as civilizações tratarão de modo distinto, né, este fenômeno, né? Os egípcios terão o fenômeno da morte como central na sua civilização, né?
Nós podemos perceber isso nas pirâmides, evidentemente, que são, como nós sabemos, monumentos funerários, né? São túmulos. Né? E, evidentemente, há uma enorme discussão sobre uma série de coisas, mas, para os fins da nossa discussão, do nosso encontro, nos interessa de maneira mais imediata isso. Quer dizer, estamos falando aqui de túmulos, né? Os maiores monumentos à morte, ao morto, né? Ao faraó que se foi. Né? Aqui um exemplo de uma múmia, né? de Fayum, né? E que você tem aqui já com o retrato, né? São muito famosos esses retratos de Fayum, né? Então você já tem aqui uma elaboração cultural extremamente sofisticada, né? Com os conhecimentos, obviamente, de mumificação, né? Da retirada dos órgãos, mesmo a pintura, né? da múmia, né? É muito, muito sofisticada, uma técnica muito sofisticada. Indicando sempre uma presença, né? A ideia de presentificar o falecido, né? E de uma continuação, não de um fim. Né? Será eterno, durará eternamente o morto, de algum modo, né? Continuará, e isto se dá, digamos assim, no plano físico, por meio das tentativas da cultura de manter isso, seja por meio da mumificação, né? Seja por meio da pintura que retratará este morto, né? No seu aspecto de vida e abundante, né? Ou seja, com as faces coradas, né? Com os seus ornamentos, né? A ideia dos ornamentos é extremamente importante também do ponto de vista antropológico, né? E mesmo arqueológico, né? Os brincos, as pulseiras, os objetos que são colocados nos túmulos, né? São valiosíssimos, documentos valiosíssimos. Esta é uma imagem interior de um sarcófago, né? Como se vocês estivessem vendo por dentro, né? Exatamente, aí nas laterais seriam as paredes do, vamos dizer, caixão, né? Egípcio, porque essa é a ideia, né? É semelhante, né? A madeira, evidentemente, é muito mais nobre, né? E a ornamentação interna é belíssima, né? Evidentemente nada aí é à toa, né? Tudo é repleto de um simbolismo profundo, sempre com o intuito de guiar e proteger o morto na sua jornada. Aqui uma imagem, né, do Tribunal de Osíris, né, um papiro. Né? Os egípcios são muito famosos pelo seu Livro dos Mortos. Né? Há também o Livro dos Mortos tibetano, né? Há outros, evidentemente, nós estamos aqui falando dos egípcios. E ele acompanhava o morto, né? Era um desses utensílios. Né? E ali estavam escritas as fórmulas mágicas, assim, né? As orações, aquilo que o morto deveria dizer para alcançar bom termo, né? Do outro lado, né? Diante do Tribunal de Osíris. Né? Essa ideia de que seremos julgados. Né? A elaboração pós-mortem egípcia, né, do ponto de vista cultural, é riquíssima e marcou profundamente a nossa história das mentalidades. Né? Podemos perceber isso sem grande dificuldade. Né? Aqui nós temos uma demonstração, digamos, né, da crença egípcia, né, neste momento tão importante do julgamento. Né? A balança, você tem Anubis, que é aquele que vai ser o guia, né? O psicopompo, né? É uma figura muito comum nas culturas, né? O psicopompo, aquele deus, né? Aquela entidade que vai guiar, né? A ideia do pompo, né? Do psicopompo, aquele que guia a alma para o outro mundo, a jornada, né? Essa ideia da jornada também é muito comum, a da passagem, da travessia,
né? São metáforas extremamente comuns, né? Já no início, né? A descida, a catábase, né? Nós comentaremos todas essas coisas. Então aqui nós vimos ali o sarcófago, né? Aquilo que come carne, né? Phagos, sarx, que é carne em grego, phagos, comer. Então, o que come a carne, que vai devorar a carne, o sarcófago. E aqui, Anubis, o deus chacal, né? Os deuses egípcios, como vocês sabem, né? Sempre com essa representação zoomórfica, né? Antropozoomórfica, um pouco metade homem, metade animal, né? O chacal, né? Tinha o costume o chacal tinha o costume de desenterrar os corpos mortos, né? Até para comer e tudo, né? Então ele acaba sendo muito associado também à morte, ao morto, né? É um hábito do animal, né? Que acaba levando a essa representação cultural. Aqui num prato da balança, né? Colocado o coração do morto, no outro uma pena de avestruz, né? Simbólico também, evidentemente, não é à toa. Se o coração for mais leve do que a pena, poderá regressar ao corpo do morto e terá direito a uma vida eterna, né? Ele faz uma confissão, que é uma confissão ritual, né? Eu não retirei o dinheiro da viúva, eu não oprimi os mais fracos, eu não menti, é uma série de confissões negativas, né? Eu não fiz o mal, né? Mas isso é extremamente, o procedimento é muito detalhado, né, no Livro dos Mortos. A fórmula ritualística é bastante severa. Deve ser cumprida à risca, né? Uma falha no ritual é uma falha completa. Amits, monstro do Nilo, devora os mortos, cujo coração pese mais do que apenas a avestruz por terem sido maus em vida ou por estarem mentindo, né? No juramento que estão fazendo, né? Tem um monstro devorador aqui do coração, né? E Osíris, que é o Senhor dos Mortos, preside, né, ao julgamento, né? Osíris, ele é completamente mumificado já, né? Já é representado mumificado, né? E Thoth anota tudo, né? Thoth, que é o escriba dos deuses, está ali anotando. Então é isso. Aí tem um detalhe do Livro dos Mortos, né? Do acervo do Museu Britânico, né? E aí você tem um desses textos, né? Salve, alma poderosa e forte, verdadeiramente estou aqui, vim te contemplo, passei pelo Tuat, pelo mundo inferior. Vi meu divino pai Osíris, sou seu amado, vi meu divino pai Osíris. Apunhalei o coração de Suti, realizei todas as cerimônias para o meu divino pai Osíris. E segue, né? Enfim, não vem ao caso detalhar exatamente todas as extremamente complexas questões relacionadas a essa fórmula, ao ritual, mas apenas para nós vermos aqui, muito brevemente, um pouco da riqueza dessa concepção egípcia, né? Que aos gregos, né, muitos dos registros artísticos, inclusive, que nós temos, né, dos povos da antiguidade, estão relacionados à morte, né? Estão relacionados aos seus ritos funerários ou às suas crenças funerárias, né? Daí, por exemplo, estes exemplares dessas estátuas, né, gregas, que são enormes, são estátuas muito grandes, são belíssimas, né, em pedra maciça, né, que eram colocados junto aos mortos, né. Em tese, essas estátuas são dos primeiros exemplos que nós temos da arte grega, né, que depois viria a se desenvolver, né, na arte clássica, né, que marcou profundamente todo o Ocidente. Mas aqui nós temos os primórdios dessa arte já com o seu aspecto funerário. Não se imagina que uma obra assim seria uma obra funerária exatamente pela beleza das formas físicas, né, do vigor que é mostrado aqui. Mas exatamente por isso, quer dizer, o morto era mostrado muito vivo. Você não tem uma representação tumular
do sofrimento, da doença, da velhice. Não. Quer dizer, mesmo que ele tenha morrido idoso e velho, né, ele é mostrado jovem, né, no vigor da sua forma física e alguns inclusive com faixas de pugilista, né, nas mãos. O cemitério de Atenas, o Cerameikon, né, o Kerameikon, o Keramikos, né, que existe até hoje, né, um dos pontos turísticos mais importantes de Atenas, e que é essa necrópole, né, essa cidade dos mortos. Né? Já os egípcios tinham a necrópole deles. Né? Essa dos gregos. Né? É fundamental para a cidade. Quem fosse chegar em Atenas entrava primeiro pelo Kerameikos. A entrada principal de Atenas era pelo Kerameikos, né? pelo cemitério. Né? E dali partia a procissão de Eleusis, por exemplo, né? Fundamental na vida ateniense. Né? Partia também a procissão do Panathenaikon, né? Saía de lá até chegar depois ao Partenon, né? Até chegar à Acrópole. Né? Então, o Kerameikos é fundamental. A defesa, os principais muros da cidade estavam ali também no Kerameikos, a defesa da cidade também, né, acontecia ali. Era um lugar de grande circulação de pessoas, de comércio. Então, os mortos estavam em profundo contato com os vivos, o tempo todo, o tempo todo. Não era isolado, não era o Campo Santo, né? o Kerameikos, né? Era parte fundamental na vida da cidade. Este é um exemplo de uma pedra tumular grega, né? A pedra tumular de Anfárete, está lá no Museu do Kerameikos, né? Tem uma quantidade enorme de museus em Atenas, um deles é o museu do próprio cemitério, o Museu do Kerameikos. Né? E essa é uma pedra tumular, né? De uma mãe com seu filho. Né? Acredita-se que ela possa ter morrido no parto. Né? Morreram tanto ela quanto a criança, e os gregos então e a família, né, os sobreviventes, então fizeram esta pedra tumular da mãe com o filho. Né? Há evidentemente outras suposições, né, para o que possa ser, né? Mas temos aí este encontro, né, no pós-vida. Né? No pós-vida. Pode ver aí já a diferença, né, na forma artística, né, da primeira para essa, né, para essa imagem. Né? Percebe-se claramente, já estamos obviamente em outro momento, né, da civilização grega. Né? Entretanto, a relação, né, com a morte, né, da arte com a morte, essa questão de simbolizar, né, como parte do processo do luto, né, porque estas formas artísticas estão ligadas ao processo de luto. É isso que é importante nós pensarmos. Né? Elas têm uma função psicológica também muito importante. Né? Não apenas artística, não apenas social e até mesmo econômica, mas psicológica também. Né? E era tão forte, tão importante, cresceu tanto na Grécia, que o Péricles teve de fazer um documento, baixar um decreto proibindo as pessoas de fazerem túmulos muito chamativos, né? Porque estava se tornando impossível a vida na cidade e mesmo transitar no Kerameikos, porque havia as obras de arte, né? Estavam exageradas. Este é o mais antigo registro que se tem de uma canção completa, talvez o mais antigo registro musical completo, né, do mundo. É este epitáfio, o epitáfio de Seikilos, que é uma canção funerária. Né, há uma grande tradição dos epitáfios, né, gregos, aquilo que é escrito em cima, né, epi, né, em cima do túmulo, né, escrita tumular, né, o epitáfio exatamente escrita tumular. O poema que se escreve para o morto. Né?
E temos aqui esse de Seikilos, né? A mais antiga melodia completa existente do século I depois de Cristo, um documento importantíssimo e um documento que nos vai falar da morte, da simbolização como forma do luto, não é? É um objeto tanatológico, é um objeto para a tanatologia. Temos aqui um poema, né? Vocês podem encontrar esta melodia sem muita dificuldade, né? Basta digitar, né, em locais onde vocês possam escutar vídeos ou músicas, coloquem o epitáfio de Seikilos e sem grande dificuldade vocês encontrarão esta melodia. Enquanto viveres, brilha, de todo não te aflijas, pois curta é a vida e o tempo cobra seu tributo. A brevidade da vida, né, é algo fundamental na antiguidade clássica e percebe-se já aqui. É um ponto de pensamento muito recorrente, né, e muito evidente, né, muito importante. E o tempo cobra seu tributo. Avançando para outra grande civilização, evidentemente o que nós estamos fazendo aqui é um passeio, digamos assim, né, muito rápido, né? Não há tempo e nem é o nosso objetivo nos aprofundarmos, né, em cada símbolo, em cada civilização, né, na história da relação de cada uma dessas civilizações com a morte, enfim. Não é esse o nosso ponto. Portanto, estamos aqui passando bastante rapidamente, né? Caso você se interesse, basta bibliografia a respeito, né, pode entrar em contato, né, comigo, posso passar, enfim. Né, isso não vem ao caso neste momento, né? Sobre os romanos, então, né? O que é interessante e típico, né? Antes de falar dos romanos, podemos até falar dos etruscos, né? Que vão, de algum modo, né, dar origem aos romanos, e quase tudo que nós temos dos etruscos é tumular, é relativo à morte, é tanatológico, né? Sabemos que eles tinham diferentes deuses da morte, deuses, né, não apenas um, né? Nós temos muita coisa, né, relacionada a esse tema, em relação aos etruscos, por exemplo. Basicamente, tudo que nós temos é quase que só isso. O problema é exatamente termos demais e termos pouco de outras áreas, né? Então, os Lares e Penates, né, essas duas divindades romanas, né, o lar era exatamente essa divindade que acompanhava a família, né? Você tinha um fogo sagrado que precisava ser mantido para o lar, que eram os ancestrais. Então, no culto aos mortos e no processo de luto, né, é fundamental, em muitas culturas, essa conexão com o ancestral, esse culto ao ancestral, né? O Ocidente desenvolveu formas muito particulares de lidar com isso, né? Para os romanos eram os lares, né, fundamentais. De onde vem, por exemplo, a lareira, né, onde se fazia esse culto, né, o fogo sagrado, o fogo da família, né? Os gregos vão ter a deusa Hestia, né, que vai ter esse papel, né? Isso é tão importante para os romanos que eles tinham as virgens vestais, né, cuja missão era manter o fogo sagrado dos ancestrais aceso, né, em Roma. Então, essa importância fundamental do ancestral, do culto correto ao ancestral, né? O culto funerário precisa ser correto, senão a alma não descansará e haverá grandes desgraças para os vivos, né? Isso é fundamental nas sociedades antigas. Vocês vão encontrar isso demais, né? Se a gente conta, por exemplo, isso na própria Ilíada, voltando aos gregos, né? Quando Aquiles desonra o corpo de Heitor, né? É uma ofensa enorme. E Príamo precisa se humilhar e pedir a Aquiles o corpo de Heitor para realizar os ritos funerários apropriados, né? A própria lenda de Sísifo se relaciona a isso também. Há uma enormidade de exemplos, né, na literatura e na mitologia, com relação a essa questão do rito funerário. Aqui algumas imagens de Pompeia, né, tristíssimas, né, como vocês sabem, né, a terrível catástrofe
que se abateu sobre a cidade de Pompeia, e o Vesúvio entrou em erupção, espalhou cinzas por toda a cidade e matou a todos por asfixia, né? Basicamente por asfixia, por causa das cinzas. E aí há esses moldes, né, que foram retirados lá dos escombros, né, a partir dos escombros, que mostram os habitantes de Pompeia, né, no seu momento final, no seu momento de agonia, de morte. Inclusive um cão, temos aí um escravo, né, morto, e também até um cão morto, né, com o corpo todo retorcido, né, em agonia, né, no caso do cão. Né, até a coleira se pode ver. Tão bem preservado ficou. Ainda Roma, este é o panteão, né, o local de todos os deuses, né, onde eram enterrados Césares, alguns Césares enterrados aí, né, outros não, foram para outro lugar, mas os imperadores, né, colocados aí, até hoje utilizado pela República Italiana, né, para colocar, por exemplo, o rei Vittorio Emanuele, né, o primeiro rei da Itália, unida, né, Itália unificada no século XIX, foi colocado aí. E as catacumbas cristãs, né, fundamental para o surgimento, né, da religião cristã, esse espaço das catacumbas, né, que não eram só dos cristãos, na verdade as catacumbas eram para os mais pobres, né, para as pessoas comuns, porque era distante da cidade, né, e acabou servindo, né, a religião nascente, né, a história dos primeiros séculos do cristianismo. Histórias belíssimas, né? E até hoje as catacumbas são lembradas pelos mártires, né, dos cristianismo nascente, que foram ali sepultados, né? Santa Domitila, Santa Cecília, São Sebastião, São Calixto, enfim, né, todos os grandes que ali foram depositados. Né? Inclusive alguns túmulos não foram sequer abertos, né, foram deixados, né, como testemunhas, né, mártires, né, como testemunhas deste momento tão importante da história da humanidade e da história do cristianismo. Ainda com os romanos, e no campo da filosofia, Sêneca, né, um grande filósofo romano, de uma escola chamada Estoicismo, né, que possui um tratado belíssimo chamado Sobre a Brevidade da Vida. Ele diz: a morte está em meu caminho e a vida está fugindo. Ensina-me algo com que enfrentar estes problemas. Faça ser que eu deixe de tentar escapar da morte e que a vida possa deixar de escapar de mim. Dê-me coragem para enfrentar as dificuldades. Me acalme em face do inevitável. Amplie os estreitos limites de tempo que me é atribuído. Mostre-me que o bem na vida não depende do comprimento da vida, mas do uso que fazemos dela. Também que é possível, ou mais comum, que um homem que tenha vivido muito tempo tenha vivido muito pouco. Diga-me quando eu me deitar para dormir. Você pode não acordar de novo, e quando eu acordar, você pode não ir dormir de novo. Diga-me quando sair de minha casa não vai voltar, e quando retornar, você nunca poderá sair novamente. Você está enganado se você pensa que somente em uma viagem marítima há um espaço muito pequeno entre a vida e a morte. Não, a distância entre elas é estreita em todos os lugares. Não é em toda parte que a morte se mostra tão perto, contudo, em todos os lugares ela está tão próxima. Esse sentimento da ubiquidade da morte, ela está por toda parte, pode ser a qualquer momento. Né? É evidente, né, esta civilização sentia isso muito próximo. Né? Havia, inclusive, a divindade da morte súbita, né? Apolo e Diana, né? Eram os deuses da morte súbita, né? Os caçadores. Né? Os antigos achavam que quando alguém morria de um mal súbito, de um ataque no coração, ou de um derrame, ou algo assim, se fosse mulher, havia sido morta por Diana, se fosse homem, havia sido morto por Apolo.
avançando, né? Chegamos à Idade Média e um testemunho de um tipo muito cruel de morte ao longo da história, né? Um tipo de morte que acompanha a humanidade desde muito tempo e que está presente neste exato momento, né, para todos nós, né, que está afetando a vida de todos nós, né, a morte pela peste. Há, evidentemente, uma configuração absolutamente distinta em um quadro como esse. Né. Há registros milenares, né, de pestes que atingiram grupos humanos, né, que dizimaram civilizações inteiras, né, civilizações pré-colombianas, por exemplo, né, antes mesmo da chegada dos europeus, algumas civilizações que sumiram por conta disso, né, alguns arqueólogos, né, estimam que isso possa ter sido a causa, como Olmecas ou Toltecas, enfim. Né. No caso aqui, a peste negra na Europa, né, testemunho de um contemporâneo, né, Guy de Chauliac, né, ele diz o seguinte, abre aspas: nós vimos manifestamente os abscessos serem perigosos na grande mortalidade, de tal modo que nunca se ouviu falar de coisa parecida, a qual apareceu em Avignon, no ano de Nosso Senhor de 1348. A dita mortalidade começou no mês de janeiro e durou pelo espaço de 7 meses. 7 meses. Ela foi de 2 espécies. A primeira durou 2 meses, com febre contínua e expectoração de sangue. E morria-se disso em 3 dias. A segunda ocupou todo o tempo restante, também com febre contínua, abscesso de carbúnculos nas partes externas. Morria-se em 3 dias. Carbúnculos, abscessos, né, principalmente nas axilas e nas virilhas. E morria-se dela em 5 dias. E era de tal modo contagiosa, especialmente aquela que tinha a expectoração de sangue, que não apenas morando juntos, mas também olhando-se, uma pessoa apanhava a de outra, de tal modo que as gentes morriam sem ajuda e eram sepultadas sem paga. O pai não visitava o seu filho, nem o filho o seu pai. A caridade estava morta e a esperança abatida. É um quadro absolutamente terrível. Né? Nós percebemos isso, né, ao longo da história. Nós temos registros históricos, né, de testemunhas, como o caso de Guy de Chauliac, também registros na literatura, né, de como são terríveis esses momentos, né, de como, ele diz aqui, meu pai não visitava seu filho, nem o filho seu pai. A caridade estava morta e a esperança abatida. Né. Todos os historiadores são unânimes hoje, né, em falar que os efeitos da peste foram extremamente amplos, né, nos mais diversos aspectos da vida, né, no econômico, no religioso, no cultural, no familiar, enfim, uma série. Né, alguns apontam, inclusive, como início até do que se viria a ser o Renascimento, né, uma das causas para o Renascimento, né, exatamente essa terrível calamidade, né, como pleonasmo, né? Essa calamidade, evidentemente, é terrível, né? Ou a peste, ou a gripe espanhola, né, que fez corpos serem colocados ao longo da Avenida Rio Branco, né, no Rio de Janeiro, né, as pessoas colocavam os mortos, né, diretamente na rua, na frente das casas, as pessoas morriam, né, os corpos eram lançados na frente da casa, né, para que depois fossem recolhidos, enfim, coisas terríveis, de fato. Né. Mesmo hoje, né, nós sabemos que o processo de luto, né, em uma condição de morte, né, de uma pandemia, né, é extremamente complicado, porque sabemos, por exemplo, que primeiro as pessoas vão morrer, não é, afastadas de todo convívio, de todo contato humano, né, por conta
do contágio, né? E após isso, né, os sobreviventes não podem se despedir como gostariam aqueles que faleceram, porque o enterro tem que ser feito muito rapidamente e seguindo uma série de critérios de proteção, né? O caixão absolutamente lacrado, ou então a cremação, né? Quer dizer, há todo um problema para o luto nessas circunstâncias. Seguindo outro exemplo de morte, né? Essa já, digamos, uma boa morte, né? Se há a morte terrível, né? A morte horrenda, né? A morte de sofrimento, né? Que é a morte terrível, né? Que é a morte pela peste, eu busquei trazer um outro exemplo, né? De uma boa morte, digamos assim, né? Uma morte exemplar. O que seria uma morte exemplar? Né? Na Idade Média, o exemplo é a morte de São Francisco de Assis. Está aqui esta ilustração, né? Esta imagem belíssima, que está inclusive na própria igreja, né? Hoje é uma igreja onde Francisco morreu, né? Tem essa imagem, né, de Francisco sendo recebido pelos anjos, né? Os irmãos em volta, Francisco entregando o Espírito sendo recebido pelos anjos, né? Então este um trecho, né, de uma testemunha, né, que relata o falecimento de Francisco. Estando os frades a chorar amargamente e a se lamentar sem consolação, o Pai Santo mandou trazer um pão, abençoou-o, partiu-o e deu um pedacinho para cada um comer. Também mandou trazer um livro dos Evangelhos e pediu que lessem o Evangelho de São João, a partir do trecho que começa: antes do dia da festa da Páscoa, etc. Lembrava-se daquela sagrada ceia que foi a última celebrada pelo Senhor com seus discípulos. Fez tudo isso para celebrar sua lembrança, demonstrando todo o amor que tinha para com seus frades. Passou a louvar os poucos dias que ainda restavam até sua morte, ensinando seus filhos muito amados a louvar Cristo em sua companhia. Ele mesmo, quanto lhe permitiam suas forças, entoou o salmo: lança um grande brado ao Senhor, em alta voz implora o Senhor. Convidava também todas as criaturas ao louvor de Deus, e usando a composição que tinha feito em outros tempos, exortava-as ao amor de Deus. Chegava a convidar para o louvor até a própria morte, que todos temem e abominam, e correndo alegre ao seu encontro, convidava-a com hospitalidade: bem-vinda seja minha irmã, a morte. Ao médico disse: irmão médico, diga com coragem que minha morte está próxima. Para mim, ela é a porta da vida. E aos frades: quando perceberdes que cheguei ao fim, do jeito que me vistes despido antes de ontem, assim me colocai no chão, e lá me deixai ficar mesmo depois de morto, pelo tempo que alguém levaria para caminhar 1 milha, devagar. E assim chegou a hora, tendo completado em si mesmo todos os mistérios de Cristo, voou feliz para Deus. É um belíssimo relato, né? Disso que é realmente essa boa morte, né? Quer dizer, Francisco consola aqueles que estão à sua volta. Ele está sereno. É a morte de um santo, uma santa morte de alguém que está preparado, né? Com relação à questão do médico, é interessante esse exemplo do médico aqui. Ele diz: irmão médico, diga com coragem que minha morte está próxima. Quer dizer, o médico que está com dificuldade de lidar com a morte, né? mais do que o próprio Francisco, né? E ele recita os salmos, né? Ele recita uma poesia que ele mesmo compôs, né? Chama a morte de irmã, né? Não está aqui, mas ele pede desculpas ao próprio corpo por tanto tê-lo feito sofrer, né? Meu pobre irmão burro, como ele diz, né? A maneira como ele se refere ao próprio corpo, né? Pede perdão ao próprio corpo, né? antes de falecer. E é isso, enfim. Se por um lado você tem aquele exemplo horrível, né, da morte pela peste, tem a boa morte, né, de Francisco.
Essa morte seria, digamos, a morte ideal. Aquela morte que poderia servir de modelo para todas as outras. Não é? Que seria aquilo que Philippe Perrier, né, um grande historiador, muito citado nos estudos de tanatologia, quando você vai falar de história da morte, né, de a morte domesticada. Né? É o oposto da distanásia, né, que é o que vinha se configurar, que Philippe Perrier vai chamar de morte selvagem. Né? No hospital, cercado de tubos, enfim, é o oposto. Né? De algum modo, Francisco aqui é o que hoje vai se chamar, até em tanatologia, de calotanásia, né? A bela morte. É mais do que a boa, na verdade a bela, né? De kalos, do grego belo, né? De thanatos, então, calotanásia, né? A bela morte. É um exemplo muito bom esse da morte de Francisco de Assis. Né? Os santos, por exemplo, são celebrados não no dia do seu nascimento, mas no dia de sua morte, porque é o dia do seu nascimento para a vida eterna, como diz aqui Francisco, famosamente na oração a ele atribuída. Seguindo, né, o nosso percurso histórico, né, avançamos para o século XVI. Né? As navegações e a morte no mar. Né? O século XVI, né, o século das grandes navegações, e um momento muito marcante neste período histórico é a morte dos navegantes. Né? Então, essa morte no mar. Né? Então, como testemunha dessa época, né, eu trouxe Luís de Camões, né, o maior poeta da língua portuguesa, nesse que talvez seja o grande monumento da língua portuguesa, né, Os Lusíadas. Né? Camões, Os Lusíadas, quer dizer, os portugueses. Né? O poema hoje se chamaria Os Portugueses. Lusíadas quer dizer portugueses. Né? Os portugueses. Né? E Camões trata, evidentemente, né, dessa grande aventura que foram as navegações e do sofrimento que isso trouxe a todos. Não é? A todos. E nós vamos ler aqui, né, um trecho do canto 4 dos Lusíadas, A Despedida, né, que é o momento em que Vasco da Gama, protagonista da nossa história, né, herói da história, Vasco da Gama está saindo de Portugal para as Índias. Então é o momento em que eles estão naqueles pequenos barcos, né, os batéis, que vão levá-los às naus, e de lá eles vão para a morte, na verdade. Não é? Porque nós sabemos que o destino da grande maioria daqueles navegantes era morrer. Era morrer. Os navegantes sabiam e a família também sabia. Então, o que acontece aqui não é a despedida de uma viagem, era realmente de morte. Eles iam morrer. Isso é uma coisa que nós não conseguimos compreender muito bem, né, na contemporaneidade. Né? Que esta era uma viagem de morte, realmente de morte. Então, vamos ler aqui o trecho dos Lusíadas. Né? Algumas estrofes. Depois de aparelhados, quem está falando é Vasco da Gama. Depois de aparelhados desta sorte, de quanto tal viagem pede e manda, aparelhamos a alma pela morte, que sempre aos nautas ante os olhos anda, pelo sumo poder que a etérea corte sustenta só com a vista veneranda, imploramos favor que nos guiasse e que nossos começos aspirasse. E Vasco da Gama encontrando aqui, né, que nós aparelhamos, quer dizer, nós preparamos a nossa alma para morrer. A morte que sempre aos nautas ante os olhos anda, quer dizer, os navegantes, os marinheiros, tinham sempre diante de si a morte. Eles ficavam lá no mosteiro dos Jerônimos, né, se preparando em retiro, para depois, em procissão, seguir até a praia, à beira do rio Tejo, para de lá seguir para a morte. A grande maioria deles para a morte. Continua Vasco da Gama. Partimos-nos assim do Santo Templo, o mosteiro dos Jerônimos,
que nas praias do mar está assentado, que o nome tem da terra, por exemplo, de onde Deus foi em carne o mundo dado, fica em Belém. Certifico-te, ó Rei, que se contemplo como fui destas praias apartado, cheio dentro de dúvida e receio, que apenas nos meus olhos põe o freio. Quer dizer, é muito doloroso para Vasco da Gama contar, no caso ele está contando ao rei, né, ao rei de Melinde, onde os portugueses foram acolhidos, está contando o que aconteceu e ele diz que é muito duro para ele lembrar. É um momento de profunda dor, esse momento da despedida. Né? Continua Vasco da Gama. A gente da cidade, aquele dia, uns por amigos, outros por parentes, outros por ver somente, concorria, saudosos na vista e descontentes, e nós, com a virtuosa companhia de 1000 religiosos diligentes, em procissão solene a Deus orando, pelos batéis viemos caminhando. É um evento. Né? Vasco da Gama está narrando toda uma enorme quantidade de pessoas, né, seguindo a procissão, acompanhando ali aqueles navegantes, né, nesse momento de partida. Né. Uns iam porque alguns amigos estavam indo, se despedir dos amigos, outros iam se despedir dos parentes, e outros iam somente por curiosos, né, porque era um acontecimento. Segue Vasco da Gama. Em tão longo caminho duvidoso, por perdidos agentes nos julgavam, as mulheres com choro piadoso, os homens com suspiros que arrancavam, mães, esposas, irmãs, que o temeroso amor mais desconfia, acrescentavam a desesperação e frio medo de já nos não tornar a ver tão cedo. Fala as pessoas que ali iam, né? E sobretudo, claro, as mães, as esposas e as irmãs. E agora, Camões, por meio de Vasco da Gama, vai dar voz a essas mulheres, né, que ali ficaram e que largaram seus homens, né, para o mar. O mar levou seus homens. Né. Então nós temos 3 vozes aqui, né? Camões, Vasco da Gama e essas mulheres. Qual vai dizendo: ó filho, a quem eu tinha só pela refrigério e doce amparo, desta cansada já velhice minha, que em choro acabará, penoso e amaro, porque me deixas mísera e mesquinha, porque de mim te vás, ó filho caro, a fazer o funérea encerramento, onde sejas de peixes mantimento. Isso é uma mãe que está deixando seu filho ir, está vendo seu filho ir nas navegações para morrer, né? E ela diz: este filho que seria o amparo e refrigério da minha velhice tão cansada, né? Que minha vida vai acabar em choro, penoso e amargo, né? Porque tu me deixas pobre, porque esse filho vai nessa aventura no mar e não vai voltar. E ela vai ficar abandonada e pobre, né? Porque de mim te vás, ó filho caro, e tu vais fazer o funérea encerramento, quer dizer, o teu funeral vai ser no mar, né? Vai ser a comida de peixes, né? A fazer o funérea encerramento onde seja de peixes mantimento, né? Vai virar comida de peixe no mar. É exatamente o que a mãe está dizendo para o filho. Então a voz da mãe, agora a voz de uma esposa que diz: qual em cabelo, ó doce e amado esposo, sem quem não quis amor que viver possa, porque eis aventurar ao mar iroso, essa vida que é minha e não é vossa. Como por um caminho duvidoso vos esquece a afeição tão doce nossa, nosso amor, nosso bom contentamento, quereis que com as velas leve o vento. É o Camões lírico, né? Também se faz sentir aqui, né? A esposa que diz para o esposo: quem ama não vive sem o amado. E isso quem quis não fui eu, mas o próprio amor que entre nós existe. Né? Porque tu, ó meu amado, vais aventurar no mar, vais perder, vais largar no mar, né, esta vida que é minha e não é vossa. Porque ao mar tornam-se um. Não é? E esta vida é também vida dela. Né? E é esta vida que ele vai lançar fora. Né? Por um caminho duvidoso, você não sabe o que te espera. E essa afeição, esse amor, é um amor verdadeiro, seguro, sincero, real, que tu já tens. Tu vais jogar tudo fora por algo que tu nem sabes o que pode ser, né? Esta aventura,
né, por um caminho duvidoso, né, vos esquece a afeição tão doce nossa, nosso amor, nosso vão contentamento, quereis que com as velas leve o vento, né, com as velas das naus, né, o vento sopra e leva também, né, este amor e este contentamento, né, que ele sentia. Continua Vasco da Gama. Nestas e outras palavras que diziam de amor e de piedosa humanidade, os velhos e os meninos os seguiam, em quem menos esforço põe a idade. Os montes de mais perto respondiam, quase movidos de alta piedade. A branca areia as lágrimas banhavam, que multidão com ela se igualava. Olha a beleza destes versos finais de Camões. Né? Quer dizer, eles, os navegantes, né, os aventureiros, não tinham coragem nem mesmo de olhar para as mães e para as esposas neste momento. Eles olhavam para baixo, e olhando para baixo, olhavam as areias brancas, né, da praia e choravam. E ele diz, as lágrimas banhavam a branca areia, que em multidão com ela se igualavam. Né? E naquele momento, as lágrimas eram como os grãos de areia, tantas lágrimas quanto grãos de areia. Muito bonita a metáfora de Camões, né? Nós outros, sem a vista levantarmos, né, não tinham coragem de olhar, nem a mãe nem a esposa neste estado, por nos não magoarmos ou mudarmos do propósito firme começado, porque era tão doloroso que se eles olhassem poderiam desistir da viagem, né? Então Vasco da Gama imediatamente diz, vamos logo, né? Determinei de assim nos embarcarmos sem despedimento acostumado, que posto que é de amor usança boa, a quem se aparta fica mais magoa.